Quando nós assistimos um filme com muitos cortes dentro de uma cena, a gente pode não perceber, mas o nosso cérebro está tentando fazer várias conexões para aquilo tudo fazer sentido. Ou seja, é tudo uma questão de tempo e de como usá-lo. Quando a gente tem um filme com poucos cortes e cenas mais longas, a gente tem duas formas de lidar com isso: tédio ou uma conexão extrema com aquele ambiente que a gente está assistindo. E você precisa saber que isso não é uma escolha sua. Para ter sucesso tanto com muitos cortes ou poucos cortes, o diretor precisa ter total controle do que ele está querendo dizer. E esse é o caso do David Laurel em A Ghost Story. Did you sleep too much? All the awful dreams felt real enough. Did you know that she waking up? Did she die in the night? Leave you alone. O filme te desafia em várias concepções sobre o tempo. Isso porque, ao mesmo tempo que a gente tem cenas muito longas e com poucos cortes, uma coisa muito contemplativa, a gente se depara com algumas transições de tempo que são extremamente rápidas, criando uma mistura extremamente interessante. Por mais que o tempo possa parecer passar rapidamente, existe toda uma eternidade envolvida nesse processo. Ghost Story não é uma história de terror, mas sim um filme que tem interesse em falar sobre coisas muito mais profundas do que sustos em si, e que nos lembram da nossa vida, por exemplo. A gente sempre está preocupado em alcançar os nossos objetivos, em melhorar no trabalho, em ter um bom relacionamento, e muitas vezes a gente está preocupado em pagar as contas do nosso condomínio, mas a gente esquece que esse condomínio já pode ter sido de outra pessoa, esse condomínio já pode ter sido uma casa, essa casa já pode ter sido outra casa, antes dessa casa talvez uma cabana, e antes dessa cabana talvez nada, só mato mesmo. E a gente deixa de pensar nisso e nem é lembrado por ninguém, porque esse é um pensamento um pouco doloroso de se ter, porque ele faz a gente lembrar que um dia a gente não vai estar aqui, e talvez outras famílias tenham momentos felizes num lugar que a gente considera como lar. O filme tem uma postura muito contemplativa e interessante sobre esse tema, além de ter discursos sobre isso e mostrar de uma forma muito bonita a poesia dessa ideia. Mas a beleza do filme não está só na sua mensagem, mas também na forma que ele foi feito. O diretor David Laurel, apesar de ter criado uma história tão diferente, autoral e fora dos padrões, é uma pessoa muito insegura. E toda essa insegurança está baseada em um grande medo do diretor: não conseguir contar bem uma história. E é difícil acreditar nisso depois de assistir a Ghost Story. É muito interessante que em uma entrevista ele diz o que começou a confortar ele nesses projetos pessoais, nesses projetos independentes que ele fazia, e até mesmo nos projetos de grande estúdio que ele trabalhou. O que começou a dar um pouco mais de segurança para ele. O cara da luz sabe mais da luz, o ator sabe mais de atuação, mas ninguém sabe mais do filme, sobre o que o filme é, do que o diretor. Todas essas pessoas podem ter várias ideias e propor, mas elas esperam que o diretor seja um guia para contar aquela história da forma certa. Mas o que o diretor percebeu é que, naquele momento da vida dele, o que ele precisava fazer era chamar os amigos dele, se afastar de todo o burburinho de Hollywood e produzir uma coisa extremamente pessoal, porque ele finalmente estava se sentindo seguro para fazer alguma coisa. Foi aí que ele chamou os seus produtores, todos foram pro Texas. Ele já tinha feito um filme com a Rooney Mara e com Casey Affleck, tanto que ele só precisou mandar um WhatsApp pros atores falando que ele ia produzir uma história de fantasma no Texas sem chamar a atenção de ninguém, e se eles queriam participar, os dois toparam assim que viram o roteiro e sabiam que a história era interessante. Como o próprio diretor e seus produtores estavam bancando o filme, eles tomaram algumas decisões que não são tão rotineiras no cinema americano. Tudo que a gente vê na tela nesse filme foi uma decisão muito consciente e segura do diretor. Ele entregou pra gente as informações que queria entregar. E os planos longos, com aquela sensação de plano sequência, faz com que você entre na história de uma forma que você não espera. Foi uma experiência muito profunda para mim assistir esse filme. Eu perguntei no Instagram para as pessoas se elas queriam que eu fizesse um vídeo sobre. Eu ainda não tinha certeza, porque foi um filme que mais mexeu comigo sentimentalmente
do que um filme que tem tantas informações técnicas ou enfim, várias histórias por trás. Mas eu acho que é um filme que vale a pena de se ver. Eu tive uma experiência muito bonita de verdade. Foi um filme que me fez pensar, é um filme que tem muitas ideias por trás dele, ele não tem a menor intenção de esconder essas ideias, em alguns momentos inclusive o nome do autor das ideias aparece, e o diretor não foi corajoso só em colocar a filosofia do filme, a direção de arte, até mesmo a música, que é extremamente poderosa, mas também em mudar a proporção da tela do filme inteiro para 1.33, remetendo a filmes antigos e até mesmo a fotos mais antigas. E essa é uma escolha de alguém que conhece sua história, que sabe muito bem o que quer passar para a audiência. A experiência de assistir um filme pode invocar diversos sentimentos. A Ghost Story te convida para uma viagem. Ela pode não ser uma viagem tão confortável, mas se você decidir aceitar, é bem provável que o filme te carregue para alguns lugares que você nunca visitou.